Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que a bênção do Senhor está sobre ti, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Que haja um liberar de Deus sobre ti, que haja um liberar de Deus sobre a tua casa, e que nunca falte a bondade e a misericórdia cercando a tua vida e toda a tua família. Que o Senhor te livre do laço Satanás, que o Senhor te livre da maldade, do engano do pecado, da inveja alheia. Que a tua casa seja um lugar de paz, um lugar de abundância, um lugar de prosperidade, um lugar de vida, um lugar de saúde. Que o Senhor renove as tuas forças. E se tiver alguém doente aqui, entrando nessa oração, que seja curado agora. E aonde essa oração chegar, nós oramos agora por cura total e completa e dizemos a toda doença, a toda dor no corpo, a todo câncer, a toda fibromialgia, a toda artrite, artrose, a todo tipo de problema nas pernas, de feridas abertas, rendam-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo. Renda-se ao poder de Cristo, ao poder da luz, ao poder da vida, o autor da vida, Jesus. Invocamos a presença de Jesus e chamamos a presença do Espírito Santo aqui nessa oração, para que o Espírito Santo conduza o nosso dia, para que o Espírito Santo guie nossos passos, para que o Espírito Santo nos conduza em todas as coisas. Queremos ser conduzidos por Ti, doce e amado Espírito Santo. Libera do Teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Visita Teus filhos e filhas, Senhor. Toque-os com o Teu poder. Essa pessoa, Pai, que está com dores de garganta, essa pessoa que está com dores nas costas, que ela seja livre agora, em o nome de Jesus. Toda pessoa, Pai, que está com dores nos braços, dores que correm pelo braço, nós oramos agora para que toda dor e toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oramos agora para que o poder de Deus venha sobre essa pessoa, que bursite, dores nos ombros, problemas aqui no pescoço, ombros, braços, renda-se agora a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos, visita tuas filhas. Oramos por um milagre, oramos por uma intervenção divina, oramos para que o teu toque de poder venha sobre essa pessoa agora. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Pai. Libera do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. E oramos, Pai, por tudo aquilo que está em andamento na nossa vida, seja uma venda, seja uma construção, seja uma viagem, seja, Senhor, um projeto, seja a realização de um sonho, seja o que for que estiver em andamento. Oramos para que, assim como começou, termine. Oramos para que a bênção do Senhor seja sobre nós. Senhor, coloca teu favor sobre a nossa vida. Nós queremos o teu favor, libera o teu favor sobre a nossa vida. O que estiver travado, o que estiver impedido, o que estiver no mundo espiritual amarrado, nós damos uma ordem agora, toda amarra espiritual cai por terra. Oramos por vitória total e completa, que o favor divino esteja sobre a nossa vida. Pedimos também justiça, Pai, contra toda injustiça, justiça contra toda maldade, justiça contra toda inveja, e que todo plano do inimigo seja quebrado em nome de Jesus. E eu repreendo agora o espírito do medo, da insegurança, da angústia, da ansiedade, que todo mal renda-se agora ao poder e à autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Que você seja livre do medo, que você seja livre do pavor, que você seja livre das angústias da alma, em nome de Jesus. Meu Pai, derrama da tua graça, derrama do teu favor agora,
sobre a vida de cada pessoa. Amém e amém. O Senhor me deu uma palavra para liberar sobre a vida do Nelson. Deus está te visitando, Nelson, ou a esposa do Nelson que está aí me escutando. Receba essa palavra. Deus está te visitando agora. Deus está tirando um fardo pesadíssimo que estava em cima de você. Tudo aquilo que estava impedindo você de caminhar, de realizar, o Senhor está quebrando nesse momento em nome de Jesus. O Senhor também está visitando a família Fujita. O Senhor está visitando esta família com favor, com liberação de coisas que estavam trancadas, que estavam atrapalhadas. O Senhor está visitando agora em nome de Jesus Cristo. Também quero libertar liberar uma palavra sobre a vida do Roberto, esposo da Neide. Deus está te visitando, Roberto. A promessa de Deus sobre a tua vida e a palavra sobre a tua vida é Josué, capítulo 1, verso 5. O Senhor está te visitando, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te separando para algo maior. Em nome de Jesus, você tem um chamado de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E tudo aquilo que tem se levantado contra você também está se levantando contra o propósito de Deus na tua vida. Por isso eu creio e libero essa palavra. Deus está derramando favor sobre a tua vida. E tem uma pessoa que está me escutando aqui, que ontem ela tentou muito receber algo ou destravar algo que pertence a ela, mas ela tentou aqui, tentou acolá e não conseguiu. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda amarra na tua vida está por terra agora, e o que você não conseguiu ontem, você vai conseguir hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio nisso. Eu quero hoje compartilhar, antes de começar a palavra aqui, as pessoas perguntaram muito, mas olha, muito, perdi as contas de quantos comentários teve na oração de ontem, tá? Foi assim bem atípico até, porque a gente sabe quantos comentários vêm nas orações, mas ontem assim, uma enxurrada de pessoas, não sei se são pessoas que estão recém me acompanhando, que são pessoas novas aqui no canal, eu não sei, tá? Mas as pessoas perguntando, pode entrar no voto de Ana, quebrei o voto de Ana, e agora posso continuar na oração? Bem, vamos tirar todas as dúvidas rapidamente. Olha só, primeiro, tá? Quem quebrou o voto de Ana? Como é que faz para entrar no voto de Ana? Como é que a gente fez esse voto? Cada voto é um voto, gente, tá? Eu tenho votos na minha vida que é para toda a vida, mas existem outros votos que eu fiz, que foram votos que eu comecei em um momento e terminei em outro momento. Qual que é o voto que nós estamos fazendo aqui, que voto de Ana? É o voto da busca. Ou seja, o voto de Ana que nós estamos fazendo é a pessoa comparecer nas duas orações sem quebrar, a oração das 6 e a oração das 18. Eu não consegui estar às 6 da manhã e nem às 18, ora depois, mas ora no dia, antes de fechar o dia, antes de chegar à meia-noite, certo? Você fez as orações. É isso. Então o voto de Ana que nós estamos fazendo é um voto de busca, tá? 21 dias sem quebrar. Eu quebrei o voto, posso recomeçar? Pode. Então, independente de eu entrar num outro propósito, é só você permanecer firme por 21 dias, certo? Nós estamos recebendo muitos testemunhos do voto de Ana, tá incrível. Na verdade, chega a estar assustador o número de testemunhos já de quem está fazendo o voto de Ana, tá? Então é isso, gente, tá? É um propósito de 21 dias. Quebrou, volta a estaca zero e faz agora os 21 dias sem parar. Esse é o voto de Ana que nós estamos estabelecendo diante de Deus. Não é comigo esse voto, é com Deus, tá? E digamos que você queira começar agora, tá? Ontem, como eu disse, foi atípico a oração de ontem, muita gente me perguntando, então eu acho que são pessoas novas, tá? Se podem entrar no voto de Ana, pode. Começa hoje, ou começa amanhã, ou se começou ontem, tá? E vem orar conosco 6 e às 18. Se não puder estar no horário, não tem problema, ora depois, mas não deixa passar da meia-noite, tá? Não deixa passar da meia-noite. Faz tudo em 24 horas de orar as duas orações, ok? Entendeu? E pode começar agora e contar 21 dias. Então começa agora, faz o teu voto aí com Deus. Senhor, por 21 dias eu não vou parar de orar, e você entra nesse propósito.
É por isso que o voto é uma coisa forte, porque exige muito de nós, exige não quebrar o propósito, tá? Então pode entrar e começa. Daí você diz assim, puxa, mas eu quero só participar da oração. Então eu só participo da oração. Mas quem quer fazer o voto é assim como eu estou dizendo para você. Ok? Tirei as dúvidas aí da turma? Muito bem. Você que está entrando aqui nessa oração agora, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí a tua curtida, tá? E se você puder compartilhar com 10 pessoas, faça isso. Tem alguém próximo de você que vai ser abençoado com essa palavra, com essa oração. O Senhor está me mostrando uma pessoa que está com muita queimação no estômago. Seja você quem for que está com muita queimação no estômago, eu quero liberar uma palavra de saúde, que toda queimação renda-se agora ao poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toda dor no estômago, no intestino preso, barriga inchada, que você seja curado, que você seja curada agora no poder de Jesus Cristo. A palavra de hoje é coragem para vencer. Você tem coragem para vencer? Aí você diz, óbvio, eu tenho coragem para vencer. A Bíblia diz em Josué 1,9, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por que Deus falou para Josué ser forte e corajoso? Porque ninguém conquista nada, gente, absolutamente nada aqui nessa terra, se não for forte e se não tiver coragem. Por que a gente tem que ser forte para conquistar? Porque você acha que conquistar uma coisa, qualquer coisa nessa vida, você acha que não exige força? Não exige coragem? Exige muita resiliência para não desistir. Vai haver oposição. Você acha que nesse mundo onde existe tanta concorrência, nesse mundo onde existem forças espirituais lutando para que você não seja feliz, lutando para que você não seja completo, lutando para que você não viva o propósito de Deus na tua vida, você acha que não precisa de coragem para conquistar? Para vencer, para ultrapassar os limites? É por isso que o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. É preciso coragem para ser uma pessoa diferente. Ninguém fala de quem não vence. Se você vencer, aí vão falar de você. Mas se você não vence, ninguém fala de você. Então, as críticas que a gente enfrenta, as pessoas que perturbam, que incomodam a gente, essas pessoas incomodam porque você está vencendo. Porque se você não estivesse vencendo, sabe, não tinha motivo nenhum para a pessoa estar falando de você, atacando você ou criticando você. Tem muita gente que quer o sucesso, mas não quer suportar a pressão que acompanha aqueles que decidem romper a normalidade. Eu estava falando num podcast com um doutor, um médico, e ele falando que muitos pais abandonam a casa quando o filho apresenta algum tipo de problema de saúde. Não é todos os casos, mas tem muitos divórcios, muitas separações que acontecem, que o pai não resiste àquele problema, por causa às vezes da complexibilidade, do desafio, do gasto. Tem gente que foge da responsabilidade e deixa a mãe com a criança, com os filhos. Aí você diz assim, não, mas isso é muito louco de pensar numa coisa dessa, capaz que vai ter alguém que vai fazer isso. E eu vou dizer para você que isso é mais comum do que a gente imagina. Não acontece na tua casa, porque teu marido é um homem bom. Você, mulher, é uma mulher guerreira que luta pelos seus filhos. Mas tem muita gente que não suporta ter que lidar com um problema dentro de casa. Então, foge. Por quê? Porque a pressão é complexo. Então, o sucesso exige coragem para sair do comum, coragem para não se encaixar no sistema, coragem para permanecer firme,
quando vierem as críticas, a oposição, e elas vêm. Quando você começar a vencer, as críticas vêm. Você não precisa nem aguardar ela com um cafezinho ou com um chá. Elas vêm. Por quê? Porque agora você passou a ser notado. Agora você começou a prosperar. Agora você começou a crescer. Agora a tua empresa, o teu salão de beleza começou a dar certo. Agora a academia que você montou está cheia de cliente. Então, veio as críticas junto, veio a oposição, veio a contrariedade, porque o sucesso ele brilha, o sucesso ele mostra, porque muito do sucesso está relacionado ao teu propósito. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É por isso que a mudança de mentalidade ela é crucial. O medíocre nunca será atacado. Aí você me pergunta, por que o medíocre nunca vai ser atacado? Porque ele não mostra ameaça. As pessoas te incomodam, as pessoas perturbam você, porque você está brilhando, porque você tem alguma coisa relevante na sua vida. Então, se tem alguma coisa relevante na minha vida, eu preciso buscar força em Deus e coragem, porque as pessoas vão querer roubar meu brilho, as pessoas vão querer roubar a minha alegria, as pessoas vão tentar me perturbar. Entende? Isso acontece com você? Você que está aqui me ouvindo, isso acontece contigo? Então, quem decide crescer vai ser criticado. Deus não chamou você para se encaixar, Deus chamou você para impactar. Esse é o propósito de Deus, que você impacte lá na sua imobiliária, que você impacte lá na sua indústria, que você impacte lá no trabalho onde você está, como secretária, como um cobrador de ônibus, que você seja uma pessoa diferente. Ou seja, o sucesso, ele traz oposição. A maior batalha que acontece para pessoas que querem vencer, acontece aqui, a nível mental, na mente. A mente é o campo de batalha, tudo acontece na mente. Muitas pessoas estão sendo destruídas não pelo que aconteceu, mas pelo medo do que pode acontecer. Há pessoas que estão sempre sendo atacadas por aquilo que pode acontecer. Então elas vivem ansiosas, elas vivem nervosas. Não pense você que as pessoas não têm medo de perder o que conquistaram. Tem muita gente que vive debaixo do medo. O medo, pensando sempre no pior, pensando no que pode acontecer, pensando no que pode dar de ruim. Tem gente que casou hoje, já pensa, no divórcio de amanhã. Tem gente que começou uma empresa agora e já está pensando amanhã, será que eu não vou quebrar? Ou seja, coisas que não aconteceram e que em nome de Jesus nem vão acontecer. Escreve aqui nos comentários, em nome de Jesus nem vai acontecer. Amém? Mas tem gente que carrega esse medo. O medo de que coisas ruins vão acontecer. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1,7, olha o que a Bíblia diz para você, é para você isso. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ansiedade, insegurança, derrotismo tem roubado sonhos antes mesmo de começar. Você não pode vencer externamente se não vence aqui, se não vence aqui internamente. Tem que vencer aqui primeiro para depois vencer no lado de fora. As pessoas, elas ficam acovardadas, pensando no pior. Agora anda, um monte de notícia aí, notícias ruins, notícias negativas. E nós temos acesso hoje a muita informação a respeito do que está acontecendo no mundo, a respeito, de previsões negativas, e é doença, e é dor, e é inflação, e é economia, e é tantas barbáries que a gente ouve todo santo dia, que a gente fica assim, meu Deus, e agora? E agora? Você vai ter que se fortalecer em Deus, você tem que ser forte aí dentro, você não pode deixar nada te abalar aqui dentro, porque se abalar aqui dentro, você não vence no lado de fora. Ou seja, o inimigo tenta dominar a sua mente, aqui antes de dominar a sua vida. É por isso que você tem que ter uma mente forte.
Você não pode deixar o diabo jogar com seus joguinhos do inferno na tua mente. Você é mais do que vencedor. Para de pensar que você é rejeitado, para de pensar que você não vai vencer, para de pensar que você vai enlouquecer. Você tem que ter uma mente firme em Deus, que teu Deus reina, que teu Deus é poderoso, que você tem um propósito aqui nessa vida, que você tem coisas grandes para realizar, que Deus tem um projeto com teus filhos, que nunca vai faltar nada para ti, não vai faltar nada para tua casa, que Deus vai te dar uma saída, Ele não vai te deixar encurralado, Ele não vai te abandonar no meio do vale. Você tem que ter uma mente de um vencedor. Você tem que ter uma mente de uma pessoa que acredita, que tem fé em Jesus, fé na palavra, fé no plano de Deus. Escreve aqui nos comentários, fé no plano de Deus. E a palavra profética que eu quero liberar sobre vocês hoje, certo? Porque no voto de Ana aqui, todo dia eu estou liberando uma palavra profética. E a palavra profética que eu quero liberar sobre a tua vida, em nome de Jesus, é que Deus vai te fazer mais forte do que as pessoas que estão ao teu redor. Não para a tua glória, mas para a glória dele. Amém? Ele vai te dar uma força incomum. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ter uma força incomum sobre a tua vida, em nome de Jesus. Enquanto uns vão cansar, você vai continuar. Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje. Deus está te dando uma força incomum, uma força que vem do céu, uma força que foi gerada dentro de Deus para a tua vida. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários, eu recebo essa palavra como uma profecia na minha vida. Escreve aí, eu recebo essa palavra como uma profecia. Deus vai te dar uma força incomum, em nome de Jesus, para você não desistir dos teus sonhos, para você não desistir dos teus projetos, para você não desistir da tua casa, para você não desistir da tua empresa. Uma força incomum, recebe aí. Em nome de Jesus, eu creio no poder da palavra profética e eu libero essa palavra sobre a tua vida. Você vai receber uma força incomum. Recebe aí, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Declare aí, eu creio, em nome de Jesus. Eu quero agora orar pela tua vida. Amém? Às 7 horas da manhã, gente, às 7 da manhã, eu vou entrar ao vivo dentro da minha academia, a Academia Kindle Global. Você que é meu aluno, não perde a aula de hoje. Ela está fenomenal. Você que é meu aluno na Academia Kindle. E você que não é meu aluno, por que não é ainda? Vem caminhar mais perto da gente. Vá até o meu site www.vinicius7.com.br. Se torne hoje mesmo nosso aluno na academia, tá? Se torne hoje mesmo nosso aluno. E às 7 horas da manhã eu vou entrar ao vivo dentro da Academia Kindle Global. É um evento online que a gente tem, certo? Uma vez por semana. E você é o nosso convidado. É uma aula, na verdade, não é um evento. É uma aula dentro da academia e você não pode ficar de fora. Inclusive, eu interajo com os alunos ali, tá? Então, 7 da manhã, nós vamos nos encontrar na academia. Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó. Mentalidade de Alto Nível, tá? Eu gostaria muito que você adquirisse, inclusive para dar de presente para outras pessoas. Pense grande sempre, tá? Esse livro aqui, eu creio que ele vai elevar muito os seus pensamentos, vai ajustar a tua rota, vai ajudar você a pensar da maneira certa. Esse livro aqui vai te ajudar muito, inclusive com disciplina, certo? Porque eu falo de disciplina muito forte aqui nesse livro. Então, mentalidade de alto nível. Se você quiser adquirir mais de um, inclusive para dar de presente para outras pessoas ou dar de brinde para alguém, se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para ti. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Vamos orar? Permite que eu ore por você? Eu quero orar pela tua vida. Domingo agora estarei em Palmas, no Tocantins, certo? Um culto profético que nós teremos lá. Vai ser incrível, estou com uma expectativa muito grande de conhecer Palmas, de conhecer aquele povo de lá também. Vai ser maravilhoso. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, gratidão por esse tempo precioso, muito precioso que o Senhor está preparando para nós. Derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui junto com a gente. E cada pessoa que está aqui, Pai, seja visitada de uma forma sobrenatural pelo teu poder. Doce e amado Espírito Santo,
Eu libero essa palavra profética agora sobre toda pessoa que está fazendo o voto de Ana. Toda pessoa que está fazendo o voto de Ana, que ela terá uma força incomum, uma força de Deus na vida dela, uma força vinda do céu, que foi gerada na eternidade. Essa força estará sobre essa pessoa para vencer, para avançar, para romper, em o nome de Jesus Cristo. Uma força incomum tocando a tua vida, uma força sobrenatural te envolvendo completamente agora, em nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, libera do teu poder agora. Eu oro por todo aquele que está doente, que chegou nessa oração doente, para que seja curado agora. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora, toque-os com o teu poder. Eu quero declarar, Pai, essa pessoa não vai mais ficar parada, travada por causa da crítica, por causa do medo. Ela não vai deixar mais a sua mente ser um meio aonde o inimigo passeia, aonde o inimigo ele torce verdades, aonde o inimigo tenta torcer o propósito. Não, a mente dela é governada pelo Espírito Santo. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, em nome de Jesus, que o poder de Deus te fortaleça agora. Senhor, nós consagramos o dia de hoje a Ti e pedimos um dia de bênçãos, um dia de portas abertas, um dia de favor, um dia muito próspero, um dia alegre, um dia feliz, um dia abençoado para nós e para todos a nossa casa. Eu quero declarar para esse empreendedor, Pai, a partir de hoje, ele não vai pensar mais, Senhor, como um fracassado, que ele não vai conseguir. Ele vai pensar como um vencedor. Ele vai vencer em nome de Jesus. Essa mulher, Pai, que está enfrentando uma barra na sua casa, ela não vai desistir. O Senhor está fortalecendo ela e ela vai vencer em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro agora e declaro: teus filhos e filhas vão viver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus vai te envolver. O sobrenatural de Deus vai levar você a romper. Amém e amém. Que teu dia seja uma bênção. Se você crê nessas palavras proféticas que foram liberadas aqui e no poder da oração, compartilhe agora com pelo menos 10 pessoas. Alguém próximo de você precisa disso e você vai ser um canal de bênção para essa pessoa. Você vai começar o seu dia sendo uma bênção. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. 7 da manhã, alunos da academia aqui no Global, aguardo vocês. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos o nome de Jesus Cristo, que a nossa vida está nas mãos de Jesus. Somos totalmente dependentes dEle. E hoje, Senhor, nesse 21º dia do voto de Ana, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, cumprindo o nosso voto, cumprindo o nosso propósito e nos rendendo a Ti, Senhor. Nos rendendo a Ti completamente. Queremos nos colocar, Senhor, em total obediência a Ti. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações, ó Deus. E eu consagro a Ti, Senhor, também a minha família, meus filhos, minha esposa, todas as horas desse dia, todas as decisões que temos para tomar. Oro também, Senhor, para que o Senhor libere do Teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Libere do Teu favor, Espírito Santo de Deus, sobre cada pessoa. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo. Toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Que o favor do Senhor envolva essa pessoa. Que o favor do Senhor envolva a sua casa. Que o favor do Senhor envolva a sua família. E que o Senhor liberte eles de todo o mal. Liberte eles, Pai, de tudo aquilo que é engano. Liberte eles de tudo aquilo, Senhor, que pode ser um meio que o inimigo usa para afastá-los de Ti. E, Senhor, que nós venhamos nos manter submissos à Tua direção, à Tua doce voz. Por isso, fala conosco, amado Espírito Santo. Precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Tira, Senhor, todo o desânimo, todo o cansaço,
toda a prostração que essa pessoa esteja, tudo aquilo, Senhor, que vem acusando ela, tudo aquilo que vem perturbando a vida dela, tudo aquilo que vem incomodando ela, tudo aquilo que é ataque espiritual sobre a mente dela, tudo aquilo que é ataque espiritual contra o propósito dela aqui nessa terra, nós oramos agora declarando por terra em nome de Jesus. Por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que os muros ao redor dela caiam por terra, que todo laço de Satanás seja desfeito e que a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo toque nessa pessoa. Arranca a depressão, Senhor, arranca a ansiedade, arranca a dor, arranca a doença, arranca todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, e que prevaleça a paz de espírito, que prevaleça a alegria do Espírito Santo e que prevaleça a saúde em cada fibra, em cada célula do corpo dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós dizemos a toda enfermidade, dizemos a toda dor no corpo, dizemos a todo câncer, dizemos a todo melanoma, dizemos a todo edema, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo. Poder de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que por amor a nós, seu sangue verteu no madeiro. Jesus, Jesus, Jesus. E pedimos a Ti, Senhor, uma bênção especial sobre essa semana, que tenhamos vitória nessa semana, que todo tipo, Senhor, de atrapalho, todo tipo, Senhor, de ataque do inimigo, todo tipo de prejuízo, tudo aquilo que tiver agendado no mundo espiritual ou em curso contra a nossa vida ou contra a nossa casa, caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós quebramos completamente toda a fortaleza espiritual, todo tipo de amarra, todo tipo de obra maligna, forjada, arquitetada pelo inimigo, está por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, nossa vida está nas Tuas mãos, tudo que temos, tudo que somos, está nas Tuas mãos. Nos rendemos a Ti, Pai. Eu oro também por mulheres que não conseguem engravidar, para que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessas mulheres e dê vitória a elas, Pai, dê vitória às suas casas. No nome de Jesus oramos pela cura total e completa delas, em o nome de Jesus Cristo. E aonde essa oração chegar, que a vida entre, que a presença, a glória de Deus se manifeste na vida de quem ouvir essa oração, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. E eu declaro o Salmo 91 sobre a tua vida e sobre a tua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor está tocando na vida de pessoas aqui. O Senhor me mostrou muitas pessoas com dores no estômago, aqui embaixo, dores que vêm de um lado ao outro. Eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Deus também me disse, diga a Maria Luísa, o Senhor viu tudo o que você passou, tudo que você teve que lutar espiritualmente, primeiro na vida do teu marido, depois na vida dos teus filhos. E o Senhor está te dando um renovo agora, Maria Luísa.
vencerás. Eu vi uma vitória na justiça acontecendo aí na tua vida. O Senhor também me mostrou uma pessoa que acha que o caminho, a decisão que ela está querendo tomar hoje, antes das 10 da manhã, é uma decisão segura. E se eu fosse você, eu oraria um pouco mais, porque às vezes aquilo que a gente acha que é seguro, nem sempre é a direção de Deus para a nossa vida. Às vezes tem bem mais por trás da nossa decisão que a gente imagina. Então ore a Deus, seja você quem for, que tinha uma decisão para tomar até as 10 horas da manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu quero também liberar uma palavra sobre a vida do Maico, que está aí me ouvindo. Maico, Deus te dá vitória e Deus faz justiça na tua vida. O Senhor está tirando do teu caminho tudo aquilo que era para a morte, tudo aquilo que era para destruição. O Senhor está cortando um laço na tua vida, na tua casa, no teu casamento, em nome de Jesus Cristo. Deus te dá a vitória. Amém? Deus te dá a vitória. Pega aí essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao 21º dia do voto de Ana, certo? Hoje, na oração das 18 horas, nós vamos encerrar esse voto e cremos que grandes coisas aconteceram e que irão acontecer, em nome de Jesus. E a palavra profética que eu libero sobre a tua vida é que nos próximos meses você verá um grande milagre na sua vida. Nos próximos meses você verá um grande milagre na sua vida. E você vai voltar aqui só para contar esse testemunho, para louvar a Deus e adorar a Deus em nome de Jesus. Assim como Ana saiu com uma palavra profética de lá do templo e depois retornou para cumprir o seu propósito, você também vai retornar aqui para cumprir o seu propósito, para adorar a Deus, para dar o testemunho para a glória de Jesus. Amém? Você que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like. Isso ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. E compartilhe essa oração com 10 pessoas. Amém? Mande aí para 10 grupos, amigos, familiares, alguém próximo de você. Deus também está visitando a vida do Tiago Oliveira. O Senhor está visitando a vida do Tiago Oliveira, a família do Tiago Oliveira. E o Senhor me disse que está quebrando grandes muros de separação na família. Eu creio que coisas que o inimigo havia levantado, barreiras, estão sendo quebradas. Aonde não havia união, vai haver união. Aonde havia desacerto, vai haver acerto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Também libero uma palavra para a Liege. Liege, Deus visita você e visita a tua casa essa semana. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. Como você sabe, Jesus foi tentado no deserto e Jesus venceu o diabo no deserto, assim como você vai vencer qualquer inimigo no deserto. Só que antes de Jesus ir ao deserto, a gente tem que entender algumas coisas que aconteceram. Em Lucas capítulo 4, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Entenda uma coisa, Jesus, ele viveu um verdadeiro mover sobrenatural do alto, quando ele foi ao Jordão para ser batizado. A Bíblia diz que 3 coisas aconteceram ali: o céu se abriu, a pomba, que representa o Espírito Santo, desceu sobre Jesus e se ouviu uma voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia diz que então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para que ele jejuasse. Esse era o começo do ministério de Jesus. Era tudo uma preparação. Só que eu compreendo que a Bíblia diz que o inimigo apareceu exatamente quando Jesus estava jejuando. E depois de uma grande, eu posso dizer, ação e movimento do alto, então grandes níveis de unção, de promoção e de bênção atraem
grandes batalhas? Quando Jesus veio ao deserto, o inimigo tentou atacar depois da revelação. Em Lucas 3:22, a Bíblia diz que o Senhor falou: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, depois de uma confirmação espiritual, veio uma oposição espiritual. Quando você recebe uma profecia, quando você recebe uma palavra de Deus, uma promessa, você acha que automaticamente as coisas vão melhorar, e às vezes as coisas não melhoram automaticamente. Você, na verdade, acaba até enfrentando uma luta maior, porque aonde há oposição, o inimigo está tentando travar o teu propósito. É por isso que algumas pessoas dizem, e eu tenho duas ideias sobre isso. Às vezes a pessoa vem para Jesus e ela diz assim: puxa, parece que aumentou a batalha. Na verdade, não é que aumentou a batalha, você agora está abrindo os olhos para uma batalha que antes era invisível. E a segunda coisa é que sim, aumentou a batalha por causa do nível de propósito, de bênção, de projeto que Deus tem na tua vida. Você nem imagina, mas se mexeu com o mundo espiritual, se o mundo espiritual está se opondo a você, é porque é muito grande o que Deus está querendo fazer aí na tua vida. É muito grande, é muito poderoso o que Deus está querendo fazer aí na tua casa. É por isso que se levantou essa oposição. Aí você diz: puxa, mas agora que eu recebi essa palavra profética, as coisas se levantaram. É que a revelação, eu sempre digo, a revelação sempre vem com bênçãos. E vai vir a oposição para tentar impedir você de acreditar e de caminhar com Jesus a partir daquela revelação. Então, Jesus recebeu uma revelação da identidade dele. Houve um movimento espiritual, mas houve também uma oposição do inimigo. Por quê? Porque Jesus iria viver coisas extraordinárias e iria impactar a vida de milhares e milhões de pessoas. Então, Jesus, a Bíblia diz que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Há vezes que quem nos leva ao deserto é o Espírito Santo. Não é a gente que se coloca lá, é o próprio Espírito Santo que nos leva ao deserto. Daí você diz: por que o Espírito Santo leva alguém ao deserto? O Espírito Santo leva alguém ao deserto para prepará-lo para aquilo que Deus tem para a vida dele. É por isso que às vezes Deus permite com que haja alguns movimentos na tua vida que venham te desestabilizar. É por isso que Deus permite alguns movimentos na tua vida, sabe, que venham começar a levar você a um nível de dependência maior de Deus. Eu conheço pessoas, e eu não digo pessoas de longe, eu conheço pessoas de perto. Quando Deus nos chamou para esse propósito que nós estamos, nós passamos por um tempo de deserto muito grande, de dificuldade, de perdas que aconteceram assim, com muita frequência na nossa vida. E no meio daquele deserto, Deus mostrou, sabe, sua fidelidade, Deus mostrou seu cuidado, e Deus também nos levou a orar mais, a nos entregar mais. Então, pessoas que enfrentam desertos, na verdade, o Espírito Santo coloca você nesse deserto, já para você depender mais de Deus, já para você se entregar mais a Deus. E eu compreendo, como a Bíblia diz, que o deserto, ele é uma preparação. Se o Espírito Santo te levou ao deserto, o Espírito Santo te levou para uma preparação para você se entregar mais, uma preparação para você depender mais, para você orar mais. O deserto não é para você contemplar, sabe, o próprio fato de estar no deserto, mas para você se levantar em Deus, para que Deus te supra no deserto de uma forma sobrenatural. Outra coisa que eu compreendo é que o inimigo sempre ataca áreas de necessidade, porque a Bíblia diz que o diabo tentou Jesus 3 vezes. Lucas 4:2, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Jesus estava com fome quando Satanás apareceu. O inimigo sempre vai atacar a mim, a você, na nossa vulnerabilidade. De repente você parou de vender e você entrou num deserto financeiro. Talvez os negócios pararam para você e você entrou num deserto.
Ou talvez, sabe, seu casamento não vai bem e você está vulnerável com tudo isso, porque já junta com uma depressão e já junta com ansiedade, com problemas no trabalho, e você pensa assim, meu Deus, parece que veio tudo junto. É isso que as pessoas dizem, parece que veio tudo junto contra mim, mas na verdade, isso só mostra que é uma operação do mal contra você, para que você desista, para que você largue aquilo que Deus quer, sabe, que você dê sequência na sua vida. Então, o diabo, ele ataca quando as pessoas estão cansadas, quando estão emocionalmente vulneráveis, quando estão esperando algo, ou até mesmo atravessando por um momento de muita pressão. O inimigo procura esses momentos de fragilidade para tentar até distorcer a sua identidade. Daí ele vem e ele diz assim: Deus não está contigo? Cadê Deus aí no meio dessa tua provação? Cadê Deus aí no meio dessa tua guerra? Aonde está Deus aí na tua vida? Ou seja, o diabo sempre vai tentar, sabe, sufocar a palavra de Deus, sufocar até o que Deus falou conosco. Mas você deve lembrar que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida e que Deus não perdeu o controle. Ou seja, o inimigo está atacando você para lhe deixar confuso, para colocar dúvidas na sua cabeça. Mantenha a sua fé em Deus, mantenha a sua fé no Espírito Santo, mantenha a sua fé no agir de Deus, porque há um trabalhar do Espírito aí na tua vida, sim. Aleluia! E a primeira tentação do inimigo é usar poder sem direção de Deus. No verso 3 de Lucas 4, a Bíblia diz assim: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. O diabo queria que Jesus usasse poder para satisfazer a carne fora do tempo de Deus. Ou seja, o inimigo sempre vai tentar você para satisfazer a sua carne. Ah, eu mereço isso. Ah, eu preciso disso. E às vezes você não precisa. É o inimigo tentando, sabe, lhe enganar. Ele está tentando de alguma maneira te envolver numa coisa para te endividar. Então, às vezes você pensa assim, eu preciso disso, mas nunca tome uma decisão, sabe, sem a direção de Deus na sua vida. Nunca tome, sabe, essa questão, eu preciso disso, eu preciso fazer justiça, eu preciso me vingar, eu preciso comprar isso. Se não for a direção de Deus, se não é o que o Espírito Santo está falando, não caia, porque isso é o engano do diabo. O diabo está tentando te enganar, ele está tentando ludibriar você, ele é o pai da mentira. Você não precisa disso, você recém saiu das dívidas, você não precisa fazer outra dívida, sabe, você não precisa, muitas vezes suprir algo no seu corpo, saindo por um caminho errado, você não precisa disso. Mas o diabo vai mentir para você e vai dizer que você precisa, e a palavra de Deus para você é: não, você não precisa. Você precisa estar segurado em Deus, só isso. Outra coisa que eu aprendo é que quem não controla o apetite perde o propósito. Jesus estava com fome, mas ele não negociou princípios. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem muitas pessoas que perdem o propósito por carência, saem do propósito de Deus porque estão carentes. Outros por pressa, certo? De forma apressada, acabam se precipitando. Outros por uma necessidade emocional, ou até por desejos descontrolados. Sabe, é isso que o inimigo vai tentar fazer, é colocar algo no seu caminho e dizer: você precisa disso, você merece isso, isso vai te aliviar. Não caia nesse engano, é pura mentira do diabo. É pura mentira, é o inimigo mentindo para você. Você tem que aguardar por algo de Deus. Você não tem, sabe, que cair nos enganos de alguém que está tentando encher o teu coração de uma fantasia, ou tentando encher o teu coração com uma conversa, sabe, que está levando você a cair do propósito. Você tem um compromisso com Deus e você disse que ia aguardar algo de Deus na sua vida, então aguarde. Porque se você aguardar o que vem de Deus, Ele vai te honrar. Se você aguardar o que você orou, o que você pediu a Deus, virá.
exatamente o que você pediu a Deus, mas claro, o inimigo vai mandar alguém para o seu caminho que não é nada parecido com aquilo que você orou, porque você está carente emocionalmente, para que você caia na lábia de um malandro, na lábia de um enganador, na lábia de alguém enviado pelo diabo, que depois, vai apenas descartar você. Então não caia nisso, você não precisa disso, você tem que aguardar a promessa de Deus, você tem que aguardar o que vem de Deus para a tua vida, porque o que vem de Deus é perfeito, o que vem de Deus é perfeito, entenda isso, o que vem de Deus é perfeito, aleluia. E eu encerro essa palavra, que um dos maiores ataques do inimigo contra a nossa vida é contra a nossa adoração. O diabo queria que Jesus se curvasse, mas em Lucas capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele, não a nenhum outro, só a Ele servirás. O inimigo não quer apenas roubar você, ele quer destruir a sua adoração. Ele quer tirar você da presença, porque é enquanto você adora que Deus libera céus sobre a tua vida. Enquanto você adora, Deus libera céus, Deus age em teu favor, você vê o sobrenatural agindo na tua vida. Então não deixa, o inimigo te enganar, não deixa o inimigo usar coisas contra você, mantenha-se em Deus, mantenha-se em Deus. E o Senhor me deu uma palavra agora, e a palavra, me veio uma palavra, um terreno. Tem uma pessoa que está aqui me ouvindo nesse momento, tem um terreno para ser liberado, ou uma venda de um terreno, é algo relacionado a um terreno, e o Senhor me deu uma palavra, libere uma palavra agora, que isso vai ser destravado. Eu quero declarar em nome de Jesus, seja o que for que você estava aguardando para essa semana, de um terreno, que isso seja destravado em nome de Jesus, amém? Eu libero a palavra sobre você, eu libero a palavra sobre a tua casa, eu libero a palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus, vai ser liberado, seja lá o que for relacionado a terreno, a terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora, amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Há um agir de Deus aqui, há um trabalhar do Espírito Santo aqui, e eu quero orar pela tua vida. Dia 1º de junho, nós vamos ter um recado importantíssimo para quem mora no Pará. Você que mora no Pará, me ajuda a compartilhar as orações aqui, para que as pessoas conheçam esse ministério profético, conheçam, aquilo que Deus colocou na minha vida. Manda aí para o máximo de pessoas que moram no Pará, ou nos arredores do Pará, compartilha essa oração com essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém? E uma coisa importante também, hoje às 18 horas vai encerrar esse propósito, e amanhã nós vamos começar 7 dias de um propósito que Deus colocou no meu coração, da vida bendita e da casa bendita. Nós vamos profetizar a bênção sobre a tua vida e a bênção sobre a tua casa, vida bendita e casa bendita, amém? Amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos começar esse propósito de 7 dias, que você pode começar junto conosco. Também, esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Estou muito feliz com esse livro aqui, por tudo que Deus está fazendo. Se você não passar por uma metanoia, por uma mudança de mentalidade, você não vive algumas coisas. É exatamente como eu estou dizendo para você, tem coisas que você só vai viver se você mudar a sua mentalidade. Enquanto você não mudar a sua mentalidade, algumas portas não se abrem para você, algumas oportunidades não se abrem. Esse livro aqui vai te ajudar. E se você adquirir mais de um para dar de presente, eu vou fazer uma dedicatória especial para ti, amém? Vou colocar um salmo aqui para ti, algo que Deus colocar no meu coração, amém? Muito bem. E agora às 7 da manhã nós vamos ter um podcast incrível com a doutora Raquel Furtado. Ela teve um câncer extremamente agressivo e Deus operou na vida dela de uma forma sobrenatural. Inclusive ela vai falar de como você pode prevenir o câncer na sua vida, hoje às 7 da manhã no podcast A Voz. Então não perca,
vai ser impactante. De repente você está passando por um tratamento, você tem que escutar o que essa mulher diz, viu? Hoje às 7 da manhã no podcast A Voz, lindo testemunho do que Deus fez na vida dela, amém? Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Deus está fazendo grandes coisas aqui. Eu quero pedir para você, me ajuda a compartilhar essa oração. Você está sendo abençoado, então abençoe a vida de outras pessoas, amém? E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o nosso site e desejar gratidão, amém? Vá até o nosso site www.vinicius7.com.br. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, libera do teu poder e do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui no 21º dia do voto de Ana. Senhor, estamos aqui crendo que nessa busca, nessa entrega, grandes coisas estão acontecendo. Nessa busca, nessa entrega, o Senhor está movendo o sobrenatural. Nessa busca, nessa entrega, sim, ó Pai, barreiras estão caindo, bloqueios estão sendo desfeitos, resistências espirituais estão sendo anuladas agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Pai, da mesma maneira que o Senhor Jesus venceu o diabo, nós exigimos agora que toda obra do mal que tem lutado contra essa vida, que tem lutado contra essa casa, está por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que você seja livre, que você seja liberto, que a boa mão de Deus seja sobre ti agora, em nome de Jesus. E nós damos uma ordem a toda ação maligna contra a tua vida, cesse e saia, em nome de Jesus. Escuta aqui, Satanás, acabou para você todo tipo de ataque, tudo aquilo que estava em curso contra a vida dessa pessoa, está por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa vida, Senhor. Dá vitória a essa casa, Espírito Santo, em nome de Jesus. E que o dia de hoje seja um dia de abundância, de paz e de prosperidade. Em nome de Jesus, vitórias na tua semana, vitórias sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você crê, pega o link dessa oração e manda para 7 pessoas, para 10 pessoas, para o máximo de pessoas que puder, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até às 9 da manhã eu vou estar aqui e às 7 horas no podcast A Voz. Deus abençoe. Bom dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui a bondade e a misericórdia do Senhor tem cercado a nossa vida. Entregamos o nosso dia a Ti, Jesus, e pedimos o Teu favor, pedimos a Tua bênção. Estamos no 7º dia hoje do nosso voto de Ana e pedimos, ó Pai, a Tua paz, pedimos a Tua alegria e pedimos a Tua força. E eu libero uma palavra profética. O Senhor dará olhos de águias para Teus filhos e filhas poderem discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Senhor, em nome de Jesus, oro também por livramentos nessa semana. Oro para que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, não apenas a nós, mas ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Venha guiá-los, abençoá-los, protegê-los de todo mal. Desejar, nós cancelamos toda arma forjada, todo espírito de acidente, todo tipo de contenda, todo tipo de mal, até mesmo no trânsito, e pedimos a Tua proteção sobre a nossa casa, Pai, sobre nossos filhos, sobre o nosso cônjuge e sobre nós mesmos. Oramos também para que o Senhor nos dê sabedoria do alto, a sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Nos torne sábios, Pai, no pensar, no falar, no agir. Sabedoria, Senhor, para tomarmos decisões. Sabedoria, Senhor, para nos portarmos como filhos e filhas de Deus. Oramos também para que o Senhor guarde o nosso coração de todo orgulho, de toda vaidade, de todo mal. Oramos, Pai, também perdoando aqueles que fazem o mal contra nós,
aqueles que podem de alguma maneira, Senhor, nos prejudicar ou perturbar a nossa vida, nós perdoamos e entregamos nas Tuas mãos e cancelamos agora a obra do mal, cancelamos a obra da maldade e declaramos vida sobre essa pessoa, saúde sobre essa pessoa que está doente. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão em algum tipo de tratamento, aqueles que estão no hospital, Pai, essa pessoa que está orando por um ente querido, eu libero uma palavra de cura, de saúde, porque Jesus Cristo cura, Jesus Cristo tem todo o poder e nós colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos agora a cura desse câncer, a cura dessa alergia, a cura das dores nesse corpo, a cura na tireoide, em o nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se ao poder daquele que cura, que é Jesus Cristo. Ele cura, a nossa fé está em Jesus, Ele cura, Ele salva. Oramos também para que a salvação entre nessa casa, oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e te pedimos, Pai, prosperidade nessa semana, portas abertas, boas oportunidades, abundância e também a direção do Senhor em nossa vida. Guia os nossos passos, Pai, nos conduz segundo a Tua vontade e segundo o Teu propósito. Libera do Teu poder, Pai, sobre cada pessoa que está entrando aqui nessa oração. Visita Teus filhos e filhas, Pai. E hoje, Pai, a palavra profética, mais uma vez eu declaro, o Senhor irá abrir os olhos dos Teus filhos, para que eles vejam como águia e possam discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Senhor, dá visão espiritual para os Teus filhos, dá discernimento espiritual para eles, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a família da Fátima que está aí me ouvindo, que precisa receber uma direção de Deus para a sua semana. Pessoas da tua família se aproximaram de você e você agora não sabe o que vai fazer porque não quer de alguma maneira entristecer eles ou criar um conflito, mas Deus vai te dar sabedoria para você lidar com essa situação dentro da sua casa, de alguém da sua família que se aproximou. Eu também libero uma palavra para essa mulher de sobrenome Cruz que está aí me ouvindo. Deus está te visitando agora, está visitando tua casa, está abrindo portas de oportunidade e o Senhor está fazendo com que o talento que Ele te deu, esse talento, ele venha a florescer, esse talento venha a ser colocado para fora, porque Deus está te preparando para você viver algo muito grande e extraordinário no teu futuro. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa chamado Edneu. Edneu, Deus visita você agora e Deus está preparando um caminho de vitória e de conquista para ti e para a tua casa. O Senhor também está te fortalecendo. Você desanimou e acabou abandonando alguns sonhos e projetos de Deus na tua vida, mas Deus está te levantando de novo. Deus está te restaurando e não pare de crer, porque você viverá promessas de Deus na tua vida e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio também, Deus está visitando uma mulher chamada Daniela, que está aqui agora. O Senhor está te visitando nesse momento. Eu vejo como se fosse algo, sabe, te revestindo completamente contra forças espirituais, contra o espírito de inveja, de contrariedade. E o Senhor está colocando no teu coração um espírito de intercessão, para que você se coloque na brecha em favor da tua casa, em favor da tua família. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. E o Senhor está operando na coluna de pessoas que estão aqui nessa oração. Eu libero uma palavra para você que tem hérnia de disco, para você que tem dores terríveis na coluna. Jesus Cristo cura. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Que toda dor que você sente, que toda enfermidade na tua coluna renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. É uma pessoa que está me escutando, que acordou cedo hoje, que o coração estava acelerado, acordou se sentindo ruim
com pensamentos ruins, pensamentos inclusive de morte. O Senhor está quebrando isso na tua vida agora. Seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus restaure você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra que o Senhor me deu. Estamos no 7º dia do voto de Ana. Amém? Estamos no 7º dia, estamos aqui firmes nesse propósito. De repente, algum de vocês já quebrou o voto. Agora permaneça em oração se você quebrou o voto. Amém? Permaneça em oração, mesmo com o voto quebrado, e vá até o fim agora. Amém? E você que está firme aí no voto, permaneça firme no seu propósito, porque Deus vai te honrar. Amém? Deus vai te honrar em nome de Jesus. Daí alguém pode perguntar assim: mas eu queria continuar, mas eu quebrei o voto de Ana, como é que eu faço? Começa tudo de novo. Começa de agora em diante e faz 21 dias ininterrupto, certo? Faz 21 dias ininterrupto, porque voto é isso, gente, voto é não quebrar, voto é pegar firme, certo? E não quebrar, é isso que é voto. É por isso que a Bíblia diz: é melhor não votares do que votares e não cumprires. Ontem uma pessoa me perguntou sobre isso: olha, eu fiz o voto, mas acabei faltando e quebrando um dia da oração. Bem, quebrou o voto, continua orando agora, e se quiser continuar no voto, fazer um novo voto, começa por 21 dias, sem parar, é um voto de busca, ok? Agora você diz assim: não, mas eu não vou continuar mais o voto. Então continua nas orações, amém? Continua nas orações, continua firme, buscando a Deus. Essa é a solução aí para você, ok? É que tem algumas coisas que são diferentes, por exemplo, do jejum, certo? O voto, ele é diferente, certo, pessoal? Deus me deu uma palavra, eu creio que essa palavra aqui é um alerta para mim, é um alerta para você, é um alerta aqui para todo mundo que está aqui nessa oração, tá? E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, tá? Deixa aí o teu like nessa oração, isso ajuda muito. E compartilha com 10 pessoas, manda para 10 amigos. 10, tem alguém próximo de você que precisa dessa palavra, que precisa receber essa informação do céu aqui que eu vou compartilhar, tá? Então tem alguém aí próximo de você que Deus vai te usar para compartilhar essa oração com essa pessoa. A palavra de hoje é vigilância espiritual. Será que você tem vigiado suas palavras, suas atitudes? Será que você tem vigiado até mesmo seus pensamentos? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos pegos de surpresa pelo adversário das nossas almas. Você sabe, quando eu olho para Pedro teve uma revelação que nenhum dos outros discípulos teve. Pedro entendeu que Jesus era o Messias e Jesus disse assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. Ou seja, Pedro, ele acessou uma revelação altíssima, ele acessou uma revelação do próprio Deus. Mas passou alguns minutos e Jesus começou a falar de tudo que ele iria passar, que ele iria ir à cruz. Sabe, ele estava explanando para os seus discípulos a respeito do seu propósito. E Pedro, ouvindo o que iria acontecer com Jesus, Pedro tira Jesus de parte e diz assim: mestre, para de falar essas coisas, que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai para a cruz, não fala isso, que os homens vão te entregar, isso não vai acontecer, o Senhor não fale mais isso. E Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Ou seja, o mesmo Pedro que absorveu uma revelação do céu, ele também absorveu um pensamento maligno. Só que o pensamento maligno não veio do Pai, não veio do céu. O pensamento maligno foi algo que o inimigo semeou na vida de Pedro. A Bíblia diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha só, vigiai e orai. Por que Jesus nos mandou vigiar e orar? Já parou para pensar?
Por que Jesus fala sobre vigiar e orar? Porque assim como as trevas, elas não tiram um minuto de folga, você também não pode se descuidar da oração, do movimento das coisas espirituais que estão ao teu redor. Quando Jesus disse vigiar e orar, Jesus estava dizendo assim: olha, o inimigo de vocês não dorme, então não durmam. A Bíblia nos fala, inclusive, lembra daquela passagem que Jesus falou que um agricultor plantou o trigo e foi dormir. À noite veio o inimigo e plantou o joio. E o agricultor, quando se acordou, viu que o joio tinha sido plantado. E em vez de arrancar o joio, ele disse: não, deixa os dois crescerem agora, porque não adianta, depois a gente vai ver os frutos. O que Jesus estava ensinando ali é que enquanto você dorme, o inimigo trabalha. Assim como Deus trabalha enquanto você dorme, tá? O inimigo trabalha também enquanto você dorme. Só que a maneira como nós devemos andar é despertos, ou seja, vigiar. Eu não estou falando de vigiar assim até quando você dorme à noite, não, eu estou falando de vigiar enquanto você está acordado. Porque, sabe, eu acredito que a gente tem que vigiar muitas coisas na nossa vida, certo? Para não sermos, eu posso dizer, pegos de surpresa pelo inimigo, para que o inimigo não tenha uma abertura na nossa vida, uma legalidade na nossa vida. Então, eu preciso começar a vigiar minhas palavras, certo? As nossas palavras nos colocam em apuros, nossas palavras, elas podem machucar as pessoas, elas podem ferir as pessoas. Então, eu sei que ninguém é perfeito. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavras, tal varão é perfeito, e até onde eu sei, o único perfeito é Jesus. O único perfeito é Jesus. Eu falho, você falha, todo mundo falha em palavras, mas isso me faz entender que eu preciso me cuidar naquilo que eu falo. Ainda mais se você tem uma língua, eu posso dizer assim, afiada, uma língua afiada que fala o que pensa, que diz assim: não, eu sou 100% verdadeiro, eu gosto das coisas às claras. A sua língua às vezes é a mais perigosa, é a que você tem que mais cuidar, porque a nossa língua, ela corta, a nossa língua machuca, e às vezes, sem a gente se dar por conta, a gente pode estar ferindo as pessoas próximas de nós, a gente pode estar ferindo as pessoas que a gente lidera, as equipes que a gente lidera, a gente pode estar ferindo a nossa família, nossos filhos, tudo por meio de palavras. Você pode estar ferindo, certo? E mais, nossas palavras, elas não carregam apenas, eu posso dizer, uma espada afiada, elas carregam também o orgulho, elas carregam também a soberba da vida. Elas tentam muitas vezes humilhar as pessoas por meio da língua, por meio da palavra, sabe? Por meio daquilo que está saindo da nossa língua. Por isso, a palavra de Deus para a tua vida hoje, eu quero que você grave isso, é muito importante você gravar isso, tá? É muito importante. Entenda, Deus quer que você tenha cuidado, vigie cada palavra que sai da tua boca. Vigie também seus pensamentos, tá? Tem pensamentos, até essa semana eu vou ministrar sobre pensamentos sombrios aqui. Essa semana eu vou ministrar sobre pensamentos sombrios. Tem pensamentos que vêm a nós e que não são pensamentos legais, são pensamentos ruins, são pensamentos pesados, são pensamentos muito, muito pesados. E a gente tem que ter cuidado com aquilo que vem à nossa mente. Sabe, pensamentos de derrota, pensamentos aonde a gente está pensando que, sabe, está sendo rejeitado, pensamentos que nos sentimos até mesmo rejeitados pelos outros, nos sentimos rejeitados por pessoas, em lugares, né? Tem tantas coisas assim que vêm para de alguma maneira nos deprimir,
para nos rejeitar, são os pensamentos sombrios. A Bíblia nos fala, eu quero que você preste muita atenção nisso. A Bíblia nos fala das setas malignas, da batalha espiritual. Você pensa que o inimigo, sabe, não joga uma seta muitas vezes aí na tua mente para que você tenha um pensamento negativo, para que você pense que as pessoas estão te ofendendo, ou pense, sabe, que as pessoas estão te rejeitando, ou comece a pensar coisas a respeito de você, tipo, eu não presto, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou fraco, eu sou isso ou aquilo. São pensamentos sombrios, porque assim não é o pensamento de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que pensar em tudo que é bom, tudo que é saudável, em tudo que é alegre, em tudo que é feliz, sabe? E não encher a nossa cabeça de pensamentos do inferno, literalmente, pensamentos sombrios. Nós precisamos ter uma mente, sabe? Uma mente como a mente de Cristo, que pensa como Cristo deixou na sua palavra. Então vigie seus pensamentos. Quer ver outra coisa que a gente tem que vigiar? A gente tem que vigiar nossas atitudes diante das pessoas. Vigia as tuas atitudes. Vigia como que você está se portando. Sabe, nós às vezes nos portamos mal diante das pessoas. Às vezes somos orgulhosos. Às vezes falhamos com o nosso comportamento. Mas quando falharmos com o nosso comportamento, devemos ir a Jesus e dizer assim: Jesus, está aqui um homem, uma mulher que precisa do teu perdão e que precisa, sabe, ser mais longânimo, ser mais humilde. Senhor, tira de mim essa agressividade que eu tenho, esse meu impulso, sabe, esse meu ímpeto, essa minha austeridade que eu tenho. Que o Senhor tire isso de mim, sabe? Porque podemos estar errando nisso também e por não vigiar, o inimigo está nos pegando nessa área. E agora, por último, nós devemos vigiar quem entra e o que entra na nossa casa. Algumas pessoas pensam que tem que vigiar só quem entra na sua casa. Não, você não tem que vigiar só quem entra na tua casa. Você tem que vigiar também o que entra na tua casa. Cuidado com presentes que você ganha de outras pessoas. Cuidado quando você compra uma coisa, coloca dentro de casa. Tudo que entrar na nossa casa, nós devemos consagrar a Deus. Tudo que entra na nossa casa, nós temos que apresentar ao Senhor. Tudo, absolutamente tudo que entra na nossa vida, tudo que entra na nossa casa, nós devemos orar ao Senhor, nós devemos colocar diante de Deus e consagrar. Consagre tudo que entra na tua casa. E cuidado com presentes dados por pessoas invejosas. Cuidado com coisas que muitas vezes tem por trás uma influência maligna. Tem gente que tem, sabe, eu fico impressionado. Isso não é inocência para mim, isso é imprudência. Eu fico impressionado com pessoas que ignoram a realidade das coisas espirituais. Elas pensam que num presente uma pessoa não pode, sabe, ter feito algo mal, algo ruim naquele presente para ela. Tudo que entra na tua casa você tem que orar, sabe? Tudo que entra, tudo que você ganha de presente, se deve permanecer com você ou se não deve permanecer com você. Você tem que orar sobre tudo. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Orar sem cessar, ou seja, ora sobre tudo. Às vezes estamos vigiando a nossa casa, só com quem entra na nossa casa. Não, nós temos que vigiar também sobre o que entra na nossa casa. Ok? O que entra, o que estão dando de presente para você, o que estão dando para você. Ore sobre tudo. Amém? Eu quero orar agora por você. Eu quero apresentar você diante de Deus. Quero também mostrar uma coisa aqui para você nesse momento. Deixa eu pegar aqui. Quero mostrar uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Deus tem nos abençoado muito e eu quero compartilhar isso com você.
aqui no nosso site, olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, aqui no nosso site, esse aqui que é o meu site, gente, ó, vinicius17.com.br. Aqui eu trago o meu novo livro, ó, tá? Mentalidade de alto nível. Tá aqui no meu site, ó. Às vezes as pessoas, elas não sabem como adquirir. É só clicar aqui, ó, em adquirir agora. Clica no botão adquirir agora. Olha só, esse aqui é o meu site, www.vinicius17.com.br, tá? É muito fácil de você adquirir o novo livro Mentalidade de Alto Nível. É nesse livro, tá, que eu ensino você a como mudar a sua forma de pensar. Os insights que Deus me ensinou e que eu aprendi também com outras pessoas, que Deus usou outras pessoas, me ajudaram a romper, a avançar, a crescer muito. E eu sei que pode te ajudar também, certo? É por isso que eu escrevi esse livro. Se você não muda a forma como você pensa, você não entra em algumas promessas de Deus, você não entra em alguns lugares que Deus tem para a tua vida. E se você adquirir mais de um desse livro, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Então vá lá no meu site, adquire para dar de presente, adquire para abençoar outras pessoas, certo? Eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Outra coisa importante, temos programa de televisão todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E se você quer apoiar o nosso canal, gratidão. Vá até o meu site e veja como você pode apoiar o nosso canal. Desejar que Deus te abençoe mais e mais. E nesse domingo eu estarei em Palmas, no Tocantins, tá? Então nesse domingo eu estarei fazendo um culto profético em Palmas, no Tocantins, certo? Vai ser incrível, já temos o lugar lá, faremos num hotel, eu vou transmitir também e vai ser pela primeira vez que eu estarei em Palmas, no Tocantins. Vai ser um culto profético, vai ser um culto maravilhoso, vamos ver o que Deus vai fazer. Ok? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. E você que quer ser meu aluno na Academia Kingdom Global, tá? Você quer ser meu aluno? Amanhã nós temos aula na academia. Nós estamos num módulo falando sobre como que Deus fala através dos sonhos. Então, se você quer ser meu aluno na academia, no mesmo site que eu mostrei para você onde está o livro, ali você pode se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. E quero pedir a cada um de vocês pegar o link dessa oração e mandar para pelo menos 10 pessoas, tá? Você pode entrar hoje nesse propósito, faz 21 dias corrido desse voto de Ana. É só fazer 21 dias corrido do voto de Ana, ok? É 21 dias sem quebrar. Esse é o voto de Ana que nós estamos fazendo aqui e você pode começar. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. 7 da manhã vai sair um podcast novo lá no meu canal A Voz, tá? 7 da manhã de hoje sai um podcast novo, incrível. As experiências que esse homem teve com, sabe, o que Deus mostrou para ele, vai sair hoje às 7 horas da manhã esse podcast. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, toque com teu poder agora na vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, nós não queremos deixar de vigiar, nós não queremos ser imprudentes com a nossa vida. Por isso, Pai, nós cancelamos todo tipo de ataque do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o propósito e o projeto que o Senhor tem na nossa vida. Que seja quebrado agora, Pai, todo tipo, Senhor, de seta maligna, de movimento espiritual contrário à nossa vida, à nossa família. Venha nos guardar, Pai. Nós queremos, Pai, vigiar a cada dia, queremos andar vigilantes em oração, orando sobre tudo, cobrindo a nossa casa, cobrindo a nossa vida, a nossa família, com o sangue de Jesus, com a proteção espiritual que o Senhor tem para nós. Como disse Jesus, vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora também, para que cada pessoa que está ouvindo essa oração receba essa palavra profética. O Senhor vai dar olhos de águias para eles, para que eles discernam entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Que caia por terra agora toda a contrariedade espiritual, toda a luta espiritual que essa pessoa está enfrentando. E se dentro da casa dela entrou algo maligno, se dentro da casa dela algo espiritual tem se movido lá dentro, nós damos uma ordem agora: todo o mal saia no poderoso nome de Jesus Cristo. E Senhor, consagramos o dia de hoje a Ti,
para que seja um dia de milagres, um dia de prosperidade, um dia de vida de Deus, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de favor. Nós pedimos o favor do Senhor sobre a nossa vida e que o Senhor guarde essa casa e guarde essa família. Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está orando junto comigo agora e que cada pessoa que está nesse 7º dia do voto de Ana aqui possa se fortalecer no Senhor e caminhar com o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Teu dia vai ser uma bênção hoje. Você crê? Compartilhe essa oração, manda para outras pessoas aí. Até às 9 da manhã vou estar aqui com vocês e 7 da manhã, podcast novo lá. Vai conhecer meu podcast. Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser.